Peso da Luz. Hoje nós vamos tentar trilhar o caminho do que é chamado de iluminação. Esse é um assunto final desse conjunto de podcasts que tentam entender um pouco mais o que é o processo de iluminação, o que é a iluminação. E para tanto eu gostaria de começar falando um pouco sobre algo que algumas tradições levam em consideração, mas de uma certa forma dos círculos espiritualistas não é levado em consideração de maneira direta como um elemento transformador de consciência, que é a graça divina, aquilo que nós chamamos de graça, essa onipresença, né? Essa chuva constante que cai sobre nós de maneira intensa, persistente e que nós não conseguimos captar. Pois é. Fala que a chuva é para todo mundo receber a chuva, né? Poucos conseguem captá-la. E qual é o processo de captar a chuva? Através, assim como uma pedra, a chuva cai e escorre pela pedra, né? Só conseguiríamos captar a chuva se a gente se transformar em um recipiente. Então, há um processo de transformação a ser feito, né? Eu citei outras tradições, inclusive, porque se você pegar tradições hinduístas, né, a presença do guru, Claro, ela é necessária. Nós não temos essa tradição de ser necessário que eu tenha alguém que me oriente para atingir determinado ponto, né? Então, isso agora, se eu substituir a expressão da presença necessária do guru pela graça divina, vai ser o mesmo processo. exatamente. A grande questão é como fazer a transformação. Como é? Né? E só abrindo um parêntese, queria deixar bem claro que, pelo menos, eu não me arrogo o estado ou me sentir um iluminado. Muito pelo contrário, estou muito longe disso. Então, o que nós estamos trazendo aqui é fruto de estudos, de investigações, de ouvir gente que está em estado mais elevado que o nosso, né? Trazendo essa percepção, mas muito longe, né, da gente se achar que está já nesse estado de graça, né? A gente intui e a gente estuda bastante para chegar à conclusão de que é possível, né, chegar a esse estado, só que há que fazer uma mudança. A questão é que mudança e como fazer essa mudança, né? A mudança é a mudança do estado de consciência. Isso a gente já sabe claramente, né? Sim. É o que você citou das tradições sagradas, né? Que valorizam o viver correto e a consciência do momento presente, né? Ao invés de você ficar intelectualmente criando ideias sobre iluminação, a coisa mais simples é o silêncio do estado presente, né? Que a gente não consegue. Por que não consegue, né? Porque simplesmente estamos o tempo inteiro tagarelando e falando, né? A nossa mente não para, né? Esse ruído interno é constante. Então, quando a gente fala o silêncio do estado presente, não é deixar de falar, é aquietar internamente, né? É o silêncio interno, não é? Então, assim, a compreensão, assim como a felicidade, é função do seu estado de consciência, enquanto existir um outro dentro de nós. Esse outro é a voz interna, né, que está o tempo inteiro conversando, né? Quantos nós somos dentro de nós, né? Haverá um limite para a compreensão e a felicidade. A ignorância e sofrimento são diretamente proporcionais à intensidade do ego, né? Então, assim, eu ouvia esses dias uma palestra aí do Bruce Lipton que explicava perfeitamente esse processo interno nosso, né? Ele dizia assim:
todo mundo acha que nós temos uma mente. Não, nós temos duas mentes. Primeiro, a mente consciente, a mente frontal, né, que está, o cérebro que está atrás da nossa frente, que seria, né, a mente consciente, que é a mente criadora, pela qual você raciocina, né? E eles citavam um exemplo muito claro. Quantas vezes nós estamos dirigindo, pensando nos problemas do dia a dia, e nem sabemos como chegamos ao destino, né? E diz, bom, quem está dirigindo se você não estava presente? Você nem sabe como chegou lá. Aí ele citava, quem fez esse trabalho foi a outra mente, que é a mente inconsciente. Então, na mente inconsciente estão nossos hábitos, estão nossos programas, né? Está toda a nossa memória daquilo que a gente aprendeu e se especializou. Todos os teus hábitos estão lá. Então, quando você fica em um looping de resolver problemas com tua mente consciente, quem está dirigindo a tua vida é a mente inconsciente. E existem já estudos demonstrando de que nós não manejamos nem 10% da nossa vida com a nossa mente consciente. Então, assim, quem somos nós? Eu sou eu? Eu não sou eu. Eu sou o resultado de uma massa de memórias que estão no meu inconsciente que agem por impulso, né? Eu não atuo, eu reajo aos impulsos externos com toda essa massa de memórias. Então eu não estou presente. Você sabe que tem uma dificuldade nisso, que é a seguinte, que é o que me ocorre, né? Imagine que você acorde pela manhã no sábado e você pensa que tem que fazer uma série de coisas em casa. Então você vai ter que passar uma vassoura na cozinha, vai lavar a louça, guardar a roupa, vai preparar o almoço, uma série de coisas que você tem que fazer. Para você chegar a essa conclusão, você acordou, está quieto, e aí você começa a pensar a maneira melhor de fazer todas essas tarefas, né? Então você fala, bom, primeiro eu vou lavar a louça, porque eu já passo um pano no chão, eu já faço isso e tal. Então você cria mentalmente uma estrutura que tente minimizar o tempo e fazer com que a coisa flua de uma maneira mais clara. Se você observar com atenção, de onde está vindo esse pensamento? Eu posso pensar que isso de fato é o pensamento. É isso que é o pensamento. Porque não há verbalização e não há sentimento. O que há apenas é tão somente o encadeamento de tarefas, e essas tarefas eu procuro otimizá-las da melhor maneira possível. Num segundo momento, quando eu já fiz tudo isso, eu pretendo descobrir quem sou eu. Então eu me sento no canto da sala, em silêncio, e eu começo a perguntar mentalmente quem sou eu. E aí são duas questões diferentes. Quem é que está perguntando? Não é a mesma estrutura que planejou o meu dia. São estruturas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fala assim, puxa, as pessoas não pensam. Mas sequer a gente se debruça sobre o que é o pensamento nessa estrutura. Quando eu realmente estou pensando, será que existe o ego aí? Será que eu tenho a mente atuando de maneira tão incisiva? Ou eu deixo algo criativo fluir a partir de mim? Sem essa pressão do ego e a pressão da mente o tempo inteiro. É bastante complexo esse nível de pensamento. Eu entendo o seguinte, que dos 0 aos 7 anos, né, que é uma etapa onde eu aterrizo nesse planeta e começo a descobrir, né, o que fazer para sobreviver nesse planeta, eu começo a desenvolver circuitos neurais e começo a desenvolver hábitos, né, para poder sobreviver.
Depois dos 7 anos, continuo desenvolvendo esses hábitos, porque eu vou cair em uma escola onde eu vou ter que competir, vou receber bullying, né? Dependendo dos ambientes onde eu seja, onde eu vou crescer, eu vou ter que abrir meus espaços para poder ficar de pé, né? Tudo isso constitui o que? Hábitos. Vou criando hábitos, né? No fundo, as reações que eu tenho, né, para poder sobreviver, essas reações que são sentimentos e circuitos neurais, né, eu vou criando formas de me comportar que vão se solidificando ao longo do tempo. Quando eu chego à idade adulta, com 25, 30, 40 anos, né, esses pulsos, essas formas, elas se manifestam de forma reativa. Você não pensa mais. Simplesmente você é estimulado e você reage. Né? Por quê? Porque você está com sentimentos gravados e circuitos neurais já pré-modelados para você reagir a uma situação de perigo ou que você se sinta ameaçado, né? E você simplesmente dá vazão a um comportamento pré-modelado. Isto não é você. Então, olha a profundidade do que a gente está falando. Quando você pergunta quem sou eu, você não é isso. Eu não sou isso. As explicações que eu tenho para o mundo, muitas vezes, não é isso. Então, essa força de você ficar de pé, essa força de você se autopreservar em um ambiente hostil, é o que nós chamamos do ego. Né? A egoidade é a forma com que você se projeta no meio ambiente. Né? E muitas vezes, se o ambiente é hostil, você traz toda uma conformação bioquímica, né? Para se defender nesse ambiente. Mas isso não é você. Então, olha como isso... Por isso que quando a gente fala de estado de presença e também de silêncio, né? Manter um silêncio interno para entender esse estado de presença. Se eu pegar um exemplo mais claro, imagine que morre uma pessoa da família. Como é que eu olho para isso? Primeiro, vai ter se eu gostava ou não da pessoa, se eu vou me emocionar mais ou menos, se eu me importo ou não, ou se eu vou lá para ficar contando piada no velório. Mas para todas essas reações, quando fulano morreu, eu tenho uma explicação para isso. Dependendo da minha matriz religiosa, eu posso achar que agora ele está ao lado do pai, eu posso achar que agora o plano espiritual vai acolhê-lo, eu posso achar que agora vai começar o tormento e ele vai para o inferno. Eu posso achar que não vai acontecer nada. Esses são teus credos. Exato. De fato, não sou eu que pensa isso. Claro que não. Percebe que é uma estrutura que... Por isso que eu não consigo construir nada para abraçar essa graça divina. Desculpe. Que pode produzir um vislumbre do que é essa iluminação, se eu estou o tempo inteiro recheado de conceitos e de credos que não são meus. Exatamente. Então, estamos chegando exatamente próximo àquilo que a gente está tentando intuir, que é você ultrapassar essa camada pré-modelada para ser você exatamente você. Não é? Sim. Quem é você? Eu sou um estado de consciência puro, né? Onde nós entendemos que nesse estado de graça há uma energia básica que é o amor incondicional, que ultrapassa toda essa modelagem bioquímica que eu sofri nessa formação de crescimento nesse planeta para poder sobreviver no meio. Não é? Quando ultrapassa essa camada de nuvens, né, quem fez essa passagem, né, entende de que há uma conexão com o todo. Desaparece a dualidade dentro de nós, ou seja, consciência e ego são dois, para ser só consciência. E você simplesmente observar
e receber de cima a intuição do momento. E não mais trabalhar com a massa de informações ou com essas estruturas bioquímicas, né, que foram formadas como atos reativos à sobrevivência do planeta. Quer dizer, o ato contemplativo silencioso, né? Exatamente. Talvez seja uma das passagens que nos dê o vislumbre do que é o processo de iluminação. Então, quando Bruce Lipton fala da mente consciente, é a grande chave para você se manter presente em estado de observação. A partir desse momento, há um silêncio dentro. Porque, veja, nesse crescimento e sobrevivência nesse planeta, criamos tantos comportamentos imperfeitos, longe do estado de amor incondicional, que seria impossível trabalhar em todos esses circuitos bioquímicos para alterá-los. Tem que haver uma chave que você vira e você ultrapassa essa camada. E para mim, intuindo essa chave, é o estado de presença que o Eckhart Tolle coloca já há muito tempo, né? Estado de presença com o silêncio interior. Para quê? Para poder observar e receber a chamada graça divina, que é a conexão com o todo. E a gente corre o risco de ficar preso nas arestas, né? Porque eu posso falar assim, vamos pensar sobre o julgamento. É uma aresta. Exatamente. Sobre os vícios, é outra aresta, então, sobre a raiva. E que acima da nuvem não tem julgamento. Não há julgamento. Acima da nuvem é observação. Apenas observação. Porque cada ser está numa luta consigo mesmo. Então, não cabe o julgamento. E observar é tentar entrar em estado de silêncio, respirando, e simplesmente abrir os olhos. Né? Exatamente. Ou seja, parar, sentir a respiração e observar. Só observar. Né? Só esse fato vai criar circuitos neurais centrais, né? Que vão te permitir sair acima da camada das nuvens, porque você encontra a paz. Essa paz é que vai trazer o amor incondicional. Né? É importante, até quem tiver curiosidade pode dar uma pesquisada. Até no nosso canal tem o Sutra do Coração, que é forma não é senão vazio, vazio não é senão forma, né? Exatamente. Audição, sem visão, sem tato, sem paladar. É isso. Então, caminhar em direção à estrada da iluminação, porque não é um ponto de chegada, e sim uma estrada, né? Exato. A partir que a gente rompe essa camada de nuvens, entramos num patamar, né, de observação, de paz interior para conexão infinita. É um ponto de partida, não é um ponto de chegada. É um ponto de partida para você se conectar com o universo. E mais, né, para você se locomover em qualquer direção, em qualquer nível de conhecimento, em qualquer sintonia dentro do arquivo acássico. Né? Em qualquer tempo, porque não há tempo, né? Exatamente, em qualquer tempo. Né? Mas qual é a estrada, qual é o caminho? É o silêncio. A observação, é o silêncio interno, não é. E a meditação é um ponto de partida, né? É simplesmente você concentrar sua atenção na respiração. Para quê? Para treinar a observação. Mas isso pode ser feito também você ficando em paz, olhando para uma árvore e sentir a árvore na sua plenitude. Só observando. Sem nada mais. Sem nada, sem analisar que a folha uma é mais verde que a outra, que um padrão é diferente. Não, simplesmente observar. Simplesmente detectar o que tem à sua frente, né? Sem analisar. Só observar, como você ir tirando fotografias de cada pedacinho dessa árvore.
até senti-la ela como um todo, né? Esse é um exercício. É reeducar a mente, que significa, para que isso ocorra, criar circuitos neurais diferentes, que não temos hoje. Por isso que é tão difícil. Nós precisaríamos, se não me falha a memória, criar um circuito neural são 72 horas. Você constrói quimicamente neurônios que se conectam e criam essa rede neural, né? Então, são 72 horas de insistir neste exercício. Quanto mais se pratica, quanto mais tempo, isso é um músculo que vai crescendo, sim, crescendo, porque é físico. Nós temos a estrutura física a ser construída, né? Leva tempo. Temos que trabalhar nisso. Sem dúvida. Se a gente quer chegar lá. Pelo menos é um caminho a ser tentado, né? Dizem que cada um encontra seu caminho, né? Talvez este seja um que possa ser feito. E você vê que quando a gente fala de iluminação, de novo, não há reta de chegada, né? Não. Não há... o que há é um ponto de partida, talvez, né? Para a gente procurar compreender a nós mesmos, compreender o universo que nos cerca, né? Através de uma prática tão simples como essa, né? Ninguém vai precisar ir até o Himalaia para descobrir um caminho, mas nós somos o caminho, né? Nós somos o caminho. E depois de atingir esse estado, pelo menos quem já passou por isso, fala-se, o trabalho vai continuar sendo o trabalho. Sem dúvida. Né? Vamos continuar vivendo aqui, só que a forma com que observemos o dia a dia será diferente. Não haverá mais a crítica, apenas a observação. Não haverá o julgamento, apenas a observação. E o respeito profundo a que cada ser humano está na sua estrada evolutiva. Porque todos estamos aqui nesse quebrar-cabeça, né? Para tentar ser um pouco melhor, né? É por aí.